Ponto. Então, boa noite a todos os seres humanos aqui presentes, né? Hoje damos continuidade ao nosso curso, né, de especialização em educação escolar, com a parte que me cabe, que é esse conteúdo, né, dos fundamentos epistemológicos da ciência, né, especialmente, daqui a pouco vamos começar o diálogo também com a educação física. Antes de seguir viagem, eu queria aqui na tela e gravado prestar minha solidariedade aos professores do governo do Distrito Federal, do GDF, da Secretaria de Educação, que estão em greve desde segunda-feira, né? Em luta por melhores condições de trabalho, em luta por fazer cumprir aquilo que havia sido acordado. É isso aí, Roberto. E que tem sido tratado de uma maneira muito, né, para dizer o mínimo, desrespeitosa, né? Com ameaça de corte de ponto, com ameaça ao sindicato, de multa ao sindicato. Quero só dar um testemunho aqui, não é muito o caso, mas quando eu ingressei na UNB em 2009, eu vim morar, com quem eu estou morando hoje em dia, com o professor Juarez Oliveira Sampaio. Ele me acolheu generosamente em sua casa, e na ocasião, o meu salário inicial na universidade era o mesmo valor, né? Aliás, o salário do professor do governo do Distrito Federal era um pouco maior que o meu, né? Com o passar do tempo, hoje o meu salário, com a mesma titulação, o professor Juarez é doutor também, é bem maior do que o do Juarez, o que mostra, né, o que as políticas educacionais têm feito no sentido do achatamento dos salários dos trabalhadores da educação. Então, a greve é absolutamente legítima, porque não é uma greve salarial tão somente para que se cumpra aquilo que havia acordado, mas é também uma greve pela defesa da escola, do ensino público socialmente referenciado de qualidade. Então, uma fala aqui de apoio aos companheiros, os camaradas grevistas que lutam aí por melhores condições de trabalho no governo do Distrito Federal. Tá bom, gente? Então, desculpem aí por tomar esse tempo, mas eu acho que era incontornável, que senão não dá. Hoje nós vamos ver Marx, né? Não dá para ver Marx e desviar da luta dos trabalhadores, né? Não tem como. Seria incoerente não tratar do tema. Tá bom, gente? Então, vamos lá agora para o conteúdo da aula. Pois bem, colegas, nós temos essa, essa limitação de nem todas as aulas serem online. Eu, sinceramente, como eu sou das antigas, eu preferiria. Mas é aquilo que eu disse a vocês. Nós temos um conteúdo que normalmente eu desenvolvo em 6 meses para fazer em 2 semanas. Isso nos obriga a gravar esses vídeos, né, que poderiam ser aulas e interativas, já tirando dúvida, tudo, nos obriga a gravar esses vídeos para que vocês façam um estudo dirigido ou ouvindo, né? Nos ouvindo aqui pela tela, né? Então, apesar dessas limitações, né? O material foi enviado, espero que vocês estejam aproveitando o material e tanto eu quanto a Grace, Gitone, Vitor, estamos à disposição para tornar isso o mais efetivo, de maior qualidade possível. Então, estamos à disposição. Devo ser sincero com vocês de que esse formato eu mesmo tenho grandes habilidades, tá? Então, eu acho que ele traz uma potencialidade grande de a gente chegar, por vezes, em lugares que a gente teria dificuldade só com o presencial, por um lado. E, por outro lado, nos exige, né, decifrar esfinge, né? Como diria lá na Grécia, decifra-me ou eu te devoro, né? Então, muitas vezes eu sou devorado pelas tecnologias, devo dizer, eu não consigo decifrar direito. Imagino que é um problema de todos, não é só meu, tomara, né? Porque senão eu vou me sentir muito ultrapassado, mas a gente tenta aqui resolver e manter a qualidade, né? Para que seja proveitoso, tá certo? Então, gente, vocês receberam um conjunto de vídeos, esses vídeos, eles tratam ainda da unidade 2. Então, para mostrar, a gente teve uma aula, né, de online sobre um breve histórico da modernidade, para mostrar a modernidade e suas características, né? Humanismo, método, racionalismo. Foi sugerido que assistisse o filme O Nome da Rosa, para a gente
né, ter um exercício de fixação sobre essas categorias, né? Quero dizer que todos esses mecanismos avaliativos que a gente usa aqui, gente, é com o intuito de fazer com que o aprendizagem seja significativo, não é com o intuito de querer reprovar ninguém, até porque nós queremos aprovar todo mundo, né? No sentido da melhor avaliação possível, que é a de a gente ter um aprendizado significativo, tá bom, gente? Então, a gente trabalhou lá com as características, assistimos o nome da Rosa, e aí a segunda parte da avaliação, que é uma avaliação de fixação, insisto, um exercício de fixação, foi a gente ler o texto, né, que é um capítulo lá da minha dissertação, o texto 2, que trata do Descartes, do Hume, do Kant e do Hegel. Ao mesmo tempo, eu produzi um material, né, desses, uma aulas gravadas, para servirem também como um apoio, né, às aulas e o texto, tá certo? E agora, em que parte nós nos encontramos? Nós encontramos numa parte que ainda é da unidade 2, que é a parte mais significativa no estudo desses pensadores, porque se tratam de duas correntes que incidem decisivamente na educação física, que são o positivismo, que fundamenta, né, não só ele, mas ele especialmente fundamenta o que a gente, depois do movimento renovador, passou a chamar de uma educação física conservadora ou tradicional, né? E o materialismo histórico dialético de Marx, que é a herança revolucionária da modernidade, né? O Marx é um grande herdeiro, é talvez o principal herdeiro da trajetória ascendente da burguesia, que deságua em Hegel, né? E que, de alguma maneira, incidiu também, tanto na educação quanto na educação física, especialmente na defesa de uma educação física destinada com o objetivo de estar a serviço, né, dos de baixo, né, ou seja, da emancipação humana. Eu acho que nós não conseguiríamos entender o movimento renovador e a sua fundamentação sem, direta ou indiretamente, a incidência de Marx, tá bom? Então, eu gravei 2 vídeos sobre o positivismo, peço desculpas a você, porque não haveria tempo de uma aula online eu conseguir trabalhar as duas correntes. E nessa aqui, presencial não, desculpa, online, né, síncrona, a gente trabalha o pensamento do Marx. Peço a vocês que assistam os vídeos lá sobre o positivismo, tem lá o texto 3, que é sobre positivismo, o texto 4 sobre Marx, para reforçar o aprendizado, certo? Então, aqui hoje, nós vamos trabalhar com o Marx, tá certo? Então, quem estuda o contexto da produção das ideias no pensamento ocidental vai se deparar com um momento histórico, que é o pós-1848, em que a burguesia, que havia sido classe revolucionária, se torna classe conservadora. Qual o momento em que isso se dá? Eu já sinalizei, agora vamos ver com um pouquinho mais de detalhes. Esse momento se dá quando o Pacto do Terceiro Estado, se vocês estão lembrados, o Terceiro Estado na França era a junção da burguesia com os de baixo, né, com os camponeses, com os lavradores, né, com os artesãos, né, eles constituem o Terceiro Estado na luta contra a monarquia, contra o clero. E a Revolução Francesa ela é emblemática porque ela é politicamente a revolução mais profunda que a burguesia protagonizou. E que a aliança dela, diferentemente na Inglaterra, foi uma aliança com os de baixo e não com a nobreza, né? Tanto é que até hoje a gente ainda tem príncipe, rainha na Inglaterra. Na França parece que isso acabou com a tal da guilhotina, né? Inventada pelo Guilhotin, leva o sobrenome dele, mas que era para provar que não existia sangue azul, que o sangue deles era da mesma cor do de todo mundo, né? Então fez-se uma revolução que foi uma revolução constituída pelo Terceiro Estado. Quais eram as palavras de ordem? Todos nós lembramos, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. O capitalismo se instala, passa um tempo e a tal da igualdade, da liberdade, da fraternidade vai se postergando, né? A manifestação desse momento histórico se deu tanto na luta da classe trabalhadora, como também se deu no campo das artes, né? Na literatura, por exemplo, Os Miseráveis, do Victor Hugo, é um livro que trata de um caso de dizer, olha, que raio de igualdade é essa que o Jean Valjean rouba um pão e vai preso, né? Então, essa justiça não tem nada de cega, né? Ela tem classe social, ela reproduz privilégio.
Então, aqueles que constituíam o terceiro Estado, especialmente aqueles que constituíram a classe trabalhadora, vão perceber que, com a sociedade capitalista, não haveria possibilidade de uma igualdade substantiva, sempre haveria desigualdade econômica, e onde há desigualdade econômica, né, também há desigualdade jurídica. A igualdade jurídica se mostra como uma falácia. Imagina que todos nós somos iguais perante a lei. Liberdade, no pensamento liberal burguês, foi a liberdade de ser proprietário. Só que não se fez uma sociedade com pequenos proprietários, ou seja, a propriedade foi negada para mais de 90% da população. Né? Então, como assim é um direito natural dos seres humanos, se nem todos podem ser proprietários? E quanto à fraternidade, parece que ela ficou circunscrita às ações de assistencialismo, primeiro com as primeiras damas, depois as de caráter, né, religioso, de dizer, olha, vamos pelo menos levar um pão para o pobre, vamos pelo menos levar uma roupa para o pobre. E não é isso que os de baixo queriam, eles queriam um outro tipo de sociedade. Então, se rompe o pacto do terceiro Estado, a burguesia se torna classe conservadora e ela abandona coisas que, do ponto de vista do pensamento, que ela havia ajudado a desenvolver. Então, quando a burguesia se torna classe conservadora, os seus pensadores vão querer justificar o existente, vão ser apologetas da ordem burguesa. O último grande pensador do período revolucionário da burguesia foi Hegel, tá certo? Daí em diante, quando a burguesia se torna classe conservadora, os seus elaboradores, fruto das circunstâncias próprias, históricas, serão elaboradores que tratarão de justificar a existência daquela sociedade. Por favor, assistam às aulas de positivismo com essa informação. O positivismo é a primeira expressão daquilo que Marx chamou de decadência do pensamento burguês. Já é a burguesia conservadora querendo justificar para a gente a desigualdade, né? Não como um problema social, mas como um problema dos indivíduos. Operando em naturalizar as relações sociais burguesas para que a gente tenha um sentimento, olha, é assim mesmo. Seres humanos são egoístas por nascimento, no nascimento, ou seja, há uma tentativa de tornar aquilo que é particular algo universal. A maneira de ser burguesa é tomada como uma maneira de ser universal, desde que você naturalize as coisas. Diz, isso é da natureza da sociedade. Infelizmente, nós não vamos desenvolver essa primeira expressão aqui da decadência do pensamento burguês, porque nós vamos para a segunda, que é a herança revolucionária. Então, o pensamento do Hegel, se a burguesia abandona a compreensão de que a realidade é dialética, é movimento, quem serão os herdeiros, né, dessa noção de que a realidade constitui uma totalidade em movimento? Serão os representantes dos de baixo. E talvez Marx e Engels tenham sido aqueles que mais vocalizaram os interesses, né, dos de baixo. Então, a nossa aula hoje será sobre o Marx, né, sobre o materialismo histórico dialético. Mas a informação que eu dei inicial é também um preâmbulo para assistir às aulas sobre o positivismo. Joia? Eu pedi autorização aqui, licença para vocês, para expor um conjunto de slides que certamente serão enviados para vocês. Então, não precisa ficar preocupado em copiar e tal, e se atenha mais, né? Atente mais para a exposição, que os slides chegarão até vocês. Tá certo? Todos foram, né, até agora. Muito bem. Bora lá. Vocês estão vendo bem aí os slides? Sim? Tá, então para nós nos localizarmos, nós estamos na quinta semana, unidade 2, os fundamentos epistemológicos da modernidade, e no item 2.5, a expressão revolucionária do pensamento moderno, o materialismo histórico dialético. Tá certo? Então vamos lá. Bom, o materialismo histórico dialético teve como principal formulador, mas não o único, né, o Karl Marx. Né? Não só o único, por quê? Porque Engels e toda a tradição marxista posterior a Marx e Engels, de alguma maneira, contribuíram, ou às vezes até atrapalharam a constituição
daquilo que a gente convencionou chamar de materialismo histórico dialético. Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883, né? Então, aqui uma sintética biobibliografia, sobre a qual eu só vou mesmo ler os acontecimentos para que a gente se situe. Então, ele nasceu em Trier, em Treves, em 5 de maio de 1818, em 1841 se graduou em filosofia na Universidade de Jena. O Marx, inicialmente, começou um curso de Direito, e ele abandona o curso de Direito para ir para a filosofia. Há uma carta muito interessante, muito bonita, em que ele justifica a decisão ao pai. O que poderia gerar algum problema na verdade, uma justificativa interessantíssima do porquê que ele estava deixando o direito para se dedicar à filosofia. Né? Imagina, hoje em dia, alguém está fazendo direito na UNB e chega, pai, eu vou abandonar para fazer filosofia. O pai vai ficar com o pé, filho, tem certeza e tal. Não pense que isso é novo, há bastante tempo havia esse problema. Mas o pai do Marx era um iluminista, uma pessoa arejada e entendeu as razões do filho. Então, ele pretendia ser professor universitário, essa pretensão ela é abandonada quando, na Alemanha, você tem um quadro histórico que assume o governo um sujeito chamado Frederico Guilherme IV, que estabelece uma série de normativas, né? E entre elas ele nomeia para a Universidade de Berlim, onde Marx pretendia ser professor, um cara chamado Schelling, que era inimigo teórico de Hegel. Marx fazia parte da juventude hegeliana e isso representou para ele não poder atuar na universidade. Em não podendo atuar na universidade, ele estava apaixonado, queria se casar com uma moça chamada Jenny, e ele então vai procurar trabalho. E a burguesia alemã incipiente, uma burguesia fraca ainda, montou um jornal que era para criticar o Frederico Guilherme IV, então governante, a fim de conseguir um acordo, que eles conseguem rapidamente. E aí eles fecham o jornal. Marx, então, na redação da Gazeta Renana, ele estabelece o seu primeiro contato com Engels, não é um contato muito legal, ele fica meio na dúvida se o Marx não era se o Engels não era um diletante, bem nascido. Depois nós vamos ver que mais para frente vai virar a maior parceria intelectual, né, que o Ocidente conheceu. Então, em 43, ele se casa com a Jenny e redige um caderno de estudo, que posteriormente ficará conhecido como Manuscritos de Kreuzner ou Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Como é que ele constrói esses manuscritos? Ainda na Gazeta Renana, o Marx, na condição de jornalista, tem que noticiar um acontecimento na Alemanha. O Frederico Guilherme IV baixou um decreto proibindo a coleta de lenha, né? Isso era um direito consuetudinário dos desvalidos em determinada região da Alemanha que fazia muito frio. Então, essa lenha tinha um valor econômico e esse direito consuetudinário é aquele que não está na lei, mas que de geração para geração vai passando, né, pela tradição, pela cultura. Então, era um direito que há 200, 300 anos acontecia na Alemanha. O Frederico Guilherme IV baixa um decreto dizendo que está proibida a coleta da lenha e torna a coleta da lenha criminalmente imputável, tratada como um roubo. Então, o Marx vai noticiar isso por quê? Porque os catadores de lenha, quando têm privadas a eles as condições de existência, eles fazem um movimento esse que, como sempre, é reprimido pela polícia, pelo exército, né? E o Marx vai noticiar. Quem estuda a obra do Marx diz é aí que nasce o objeto de estudo do Marx. Ou seja, ele quer desvendar por que essa sociedade que está surgindo, a sociedade burguesa, né? Nessa sociedade, por que o direito à propriedade vem na frente do direito à vida? Porque ao proteger a propriedade privada da lenha lá, ele estava-se ao mesmo tempo impedindo que pessoas sobrevivessem. Marx escreve uma série de artigos analisando lá o movimento e, ao mesmo tempo, a dieta romana, ou seja, a dieta renana, né? O parlamento renano, no que eles estavam discutidos. E isso, recentemente, o conjunto desses textos foi publicado pela Boitempo com o nome de Os Despossuídos. Então, interessa a Marx desvendar esse mistério. Marx, então, com a Gazeta Renana fechada, casa-se com a Jenny e faz o que ele tinha combinado com ela, e passar um tempo num balneário chamado Kreuzner, né, para o qual ele leva um livro chamado Filosofia do Direito
e lê todos os tratados de teoria política e de história da Revolução Francesa durante a lua de mel, porque ele queria desvendar aquele mistério. Que raio de sociedade é essa que a propriedade vem antes que o direito à vida? Marx julga que a sua formação de filósofo o impedia de conhecer isso, então ele precisava conhecer de política. E aí ele vai para a lua de mel e leva esses livros para dar conta desses livros, tá certo? Pois bem, ele chega a determinadas conclusões, entre elas que você só entende o Estado se entender a sociedade civil, mas ele percebe que, mesmo se aprofundando na política, ele ainda não tinha como desvendar a sociedade civil burguesa, coisa que ele só vai conseguir a partir do momento que ele toma contato, né, com a economia política. E quando foi isso? Em 1844, no alto exílio na França, ele foi chamado para a publicação dos Anais Franco-Alemães, escreve 2 artigos para esse periódico sobre a questão judaica e a crítica da filosofia de direito de Hegel, uma introdução, e tem acesso, consegue ler um texto do Engels chamado Esboço para uma Crítica da Economia Política. No Esboço para uma Crítica da Economia Política, o Marx, que não tinha a chave para entender a sociedade civil burguesa, passa a ter elementos para esse entendimento, porque o Engels o apresenta à economia política. Ou seja, se até então as categorias com que Marx operava eram as categorias da filosofia, ao conhecer a economia política, Marx conhece algumas outras categorias que são trazidas para o entendimento dessa sociedade, tais como trabalho, valor, produção do valor, ou seja, a sociedade capitalista envolvia, para o seu entendimento, um novo acervo categorial que era próprio daquela sociedade. Os economistas políticos, e aí leia-se fundamentalmente, principalmente Adam Smith e Ricardo, trazem essa leitura, dizendo, olha, de onde vem a riqueza? Eles vão dizer, não, não vem da terra, a riqueza vem do trabalho humano. É o trabalho humano que produz riqueza. Marx vai se apropriar criticamente dessa discussão. Tanto é que o Capital, sua obra-prima, se chama O Capital, para a crítica da economia política. Ou seja, ele tem um posicionamento crítico em relação ao que os economistas políticos haviam produzido. Em 45, aí Marx vai para um segundo exílio, dessa vez por expulsão. Não foi um alto exílio, agora ele vai expulso da França e segue para Bruxelas. E em Bruxelas ele tem um novo contato com Engels e agora numa outra dimensão. O artigo, Marx vai chamar o esboço do Engels, de O Esboço para uma Crítica da Economia Política, de um esboço genial. Então ele tem uma outra visão do Engels, e nesse segundo encontro entre os dois, eles resolvem fazer um balanço das suas trajetórias intelectuais. E que estão ligadas ao contato com a juventude da esquerda hegeliana, os jovens hegelianos, com o pensamento de Feuerbach, com o pensamento de Hegel. Em 45, eles conjuntamente escrevem um livro chamado A Sagrada Família. O Marx redige as teses sobre Feuerbach, depois são publicadas posteriormente, né, pelo Marx e pelo Engels na elaboração da ideologia alemã. Em 1845-46, junto com Engels, ele escreve uma obra chamada A Ideologia Alemã, que é resultado desse balanço dele sobre as suas trajetórias intelectuais. Em 46 ainda, funda com Engels o Comitê de Correspondência Comunista, em janeiro e fevereiro de 46, e eles ingressam numa liga que na sua origem se chamou Liga dos Proscritos, depois evoluiu para o nome de Liga dos Justos e que se converte em Liga dos Comunistas. Como Marx e o Engels já tinham uma relevância no movimento operário, eles são convidados a participar da Liga dos Comunistas, que era até então uma liga secreta, né, que não dava visibilidade ao que eles pensavam. Então, Marx e Engels se dispõem a participar da Liga dos Comunistas desde que eles revejam essa posição. Ou seja, desde que eles tornem públicas as suas posições, os seus posicionamentos, a sua reflexão sobre a análise da sociedade. A Liga aceita essa exigência, fazem um primeiro congresso, no qual, para o congresso, o Engels redige os princípios do comunismo. Esse primeiro congresso vai ter como resultado um manifesto que se levou o nome de Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, que foi escrito por Marx e Engels e que inicialmente era apócrifo, porque
era um texto produzido num congresso de um partido, então não foi revelada a autoria. A autoria é revelada a partir, salvo erro meu, da quinta edição, em que aí se reconhece, ó, isso aqui foi escrito por Marx e Engels, tá? Em 47, na disputa pela direção do movimento operário, ficando assustado, né, preocupado com um novo texto produzido por um cara chamado Proudhon, Marx escreve um livro chamado A Miséria da Filosofia, porque o Proudhon havia escrito um livro chamado Filosofia da Miséria. Então, em tom irônico, ele inverte, né, o título da obra, e aí esse texto é um texto para polemizar com o Proudhon, que era uma voz muito ouvida no movimento operário, e Marx julgava que com aquela obra o Proudhon passou a assumir uma posição reformista, como se o capitalismo tivesse reforma possível. Então, ele escreve esse livro crítico ao Proudhon para mostrar os equívocos dele nessa obra. Tá? Então, é um livro também muito conhecido e importante para a gente, pra quem quer discutir o método em Marx, por exemplo, porque nele Marx faz uma defesa primorosa da categoria da totalidade. Em 1848, eu já sinalizei para vocês, nós passamos a ter, pela primeira vez, um movimento revolucionário que não é protagonizado pela burguesia, mas sim pelos de baixo, pela classe trabalhadora. Esse movimento, o Hobsbawm, estudando a história, deu nome não, né? Não foi ele que deu o nome, mas ele nos relata o que foi a chamada a Primavera dos Povos. Não à toa, recentemente, né, numa crítica ao capital financeiro, à Bolsa de Nova York, a tudo que estava acontecendo, né, o movimento de ocupação, né, o Occupy, a gente chamou isso, e principalmente do que estava acontecendo, né, com os povos árabes, você teve um processo que recebeu o nome da Primavera, a Primavera Árabe, em referência à Primavera dos Povos, que foram as primeiras tentativas revolucionárias protagonizadas pela classe trabalhadora. Obviamente foram reprimidas, muito sangue na história, né? E no mesmo ano, eles, no Marx e Engels, escrevem o Manifesto do Partido Comunista, ou seja, aquele programa que a Liga dos Comunistas havia encomendado para eles, uma vez que eles assumiram a direção da Liga, que passou a ser o Partido Comunista. Então, eles, pela primeira vez, expõem quais são as ideias dos comunistas e o que eles pretendem. Em 49, é concluída em toda a Europa a derrota do movimento revolucionário. O movimento revolucionário, a Primavera dos Povos, é contida. E aí o Marx e o Engels tentam, como um contraponto, organizar, né, a reorganizar a Liga dos Comunistas e elaborar um novo periódico que eles deram o nome de Nova Gazeta Renana. Em 52, a Liga dos Comunistas é dissolvida, e aí de 52, gente, até 57, Marx vai ter os piores anos da sua vida no exílio, né, em muita pobreza, com muita dificuldade financeira, mas serão os anos que ele mais vai se deter a estudar. Porque, fracassado o movimento revolucionário, Marx resolve aprender, fazer uma apreensão do porquê que eles foram derrotados. E aí ele faz todo um balanço de que sociedade é essa, a sociedade capitalista, e quais foram os motivos, né, da derrota do movimento revolucionário. Então, são 5 anos de intensos estudos, mais de 5, né? E em 57, ele escreve um primeiro manuscrito sobre economia política, que é um conjunto de manuscritos, né? São 3 cadernos enormes que hoje em dia estão fundidos numa obra só que a Boitempo também produziu, que é os Grundrisse, né? Então, Marx escreve esses manuscritos em 57 e eles serão um dos conjuntos de textos que vão dar fundamento, né? O fundamento para ele para escrever o Capital. Em 64, ele constitui o Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como a primeira internacional, que foi fundada em setembro de 64. Em 67, ele publica em setembro a primeira edição do Capital. E na primeira edição do Capital, porque muitas vezes todo mundo toma o Marx como sujeito sisudo, né? E tem em vista o embate ideológico, todo mundo quer caracterizar os comunistas e o Marx como um sujeito muito complicado, a quem não se deve ouvir. Então é bom a gente conhecer algumas coisas da sua própria palavra para ver que isso tem muito mais a ver com a batalha ideológica e com a manipulação do que com aquilo que é concreto.
Então ele escreve ao Engels, né, uma carta a um amigo dizendo: foi somente graças a ti que pude fazer tudo. Sem os sacrifícios que fizeste por mim, eu não poderia ter realizado o imenso trabalho necessário à elaboração dos 3 volumes. Com o coração cheio de gratidão, abraço-te. Porque, entre outras coisas, tendo em vista a miséria que ficou a família Marx, Engels ajudou, inclusive financeiramente, a família Marx, né, e passou a contribuir sistematicamente, não só intelectualmente, como economicamente, para o sustento da família Marx. E houve um tempo até que o Engels, como Marx não dava conta de fazer tudo que precisava para poder ganhar o seu sustento, ele escreveu alguns artigos para jornais norte-americanos e dizia que era o Marx que estava assinando para poder receber o dinheiro e passar para o Marx. Então, aqui ele reconhecendo toda essa generosidade dessa amizade, naquela que é sua obra-prima, ele diz que sem o Engels ela não teria saído. Isso se deve tanto à contribuição intelectual quanto à generosidade e gentileza da amizade. Em 1871, eclode a Comuna de Paris, e Marx faz uma análise a quente desse processo, que foi publicado com o nome de Guerra Civil na França, um texto também imperdível, muito interessante de ser lido. Em 1881, a companheira da vida dele, uma mulher que era alguns anos mais velha que ele, com quem ele se casou, ela morre vítima de câncer, a Jenny. Então, a vida do Marx, que sempre foi uma vida conturbada, sempre teve essa figura, né, da sua companheira, a Jenny. Se vocês assistiram lá o Jovem Marx, o filme, vocês devem ter visto que a Jenny ela ia para as assembleias com Marx, ela dava palpites, ela era intelectualmente desenvolvida, e é uma relação muito à frente do seu tempo, né, a de Marx com a Jenny. E ela morre em 2 de dezembro com câncer de fígado. Em 82, né, para dizer, olha, aquele que parece ser um sisudo, fruto da manipulação, das fake news, é pintado como alguém, né, que é do mal, né? Ele escreve para o Engels a seguinte, escreve uma carta e diz o seguinte: você sabe como poucas pessoas detestam o patético demonstrativo, tanto como eu. Mas aqui entre nós, eu lhe estaria mentindo se não confessasse que meu espírito vive atualmente, em grande parte, absorvido pela recordação de minha mulher, que foi a melhor parte da minha vida. Então, os comunistas também amam, né? E aí, em 83, em 11 de janeiro, aí vem um golpe fatal para o Marx, que morre a sua filha, Jenny, né? Ele perdeu 3 filhos ainda, né? Na verdade, 4, né? Mas ele, em vida, que acho que é a pior dor que alguém pode sentir. E aí a Jenny morre, a filha, que relevava o nome da mãe, morre em 11 de janeiro, e Marx não resiste a esse novo golpe, seu estado de saúde se agrava, e uma inflamação na garganta o impede de falar e engolir. No desenvolvimento disso, então vem um abscesso no pulmão, e ele falece em 14 de março de 1883. Né? Uma trajetória de idas e vindas, conturbada e tal, mas só trouxe isso como um caráter introdutório para o nosso encontro. Então, lá, quando ele viu o caso dos catadores de lenha, alguns autores que analisam a obra do Marx, bons autores, como Lukács, José Paulo Neto, para a gente pensar no caso brasileiro, Carlos Nelson Coutinho, Celso Frederico, eles dizem, ó, é lá no caso dos catadores de lenha que nasce a esfinge do Marx, o problema de pesquisa dele. Estamos falando de ciência e pesquisa, da relação sujeito-objeto. Quando nasce esse objeto de estudo? E qual é esse objeto de estudo? Então, podemos dizer que a obra do Marx é a tentativa de análise da ordem burguesa. Como que se deu a sua gênese e seu desenvolvimento, como é que ela se consolidou, como é que se dão nelas as suas crises, né? Com essas crises, a possibilidade de superação dessa ordem. O Marx, como um filósofo iluminista, um pensador iluminista, ele julga que a gente só transforma aquilo que a gente conhece. Então, para ele, o ato de conhecer a ordem burguesa é, ao mesmo tempo, um ato revolucionário de dizer aos trabalhadores como funciona essa sociedade, a fim de que se pudesse intencionalmente superar, né, por um movimento político coletivo, superar a ordem burguesa. Então, desde o início, a compreensão do Marx, do entendimento da ordem burguesa, é com uma perspectiva revolucionária, de conhecer para transformar. Não à toa, o Capital 1 é dedicado à classe trabalhadora. Ele julgava que o capital poderia ser, do ponto de vista da batalha das ideias, da tomada de consciência, né,
a grande formulação teórica de compreensão de como funciona a sociedade capitalista. Tá? Então, esse objeto de estudo, análise da ordem burguesa, sua gênese, seu desenvolvimento, suas crises e possibilidades de superação, tem ao mesmo tempo como questão de fundo dizer o seguinte: o que somos em geral? E o que a ordem burguesa particularmente faz de nós? Porque ele quer entender assim, olha, que raio de sociedade é essa na qual o direito à vida é posterior ao direito à propriedade. Primeiro vem a propriedade, depois as pessoas. E o que acontece com a subjetividade humana nesse contexto? Por que somos da maneira que somos? Então, o Capital e toda a análise da ordem burguesa por Marx tem, ao fim, um fundamento humanista. Ou seja, ele não concorda em como os seres humanos se encontram na ordem burguesa e julga ele que a gente só pode superar essa ordem social se a gente conhecer seus fundamentos. E é assim, em outras palavras, por que somos o que somos nessa sociedade e o que somos nessa sociedade? Como é que se dá essa sociedade? Então, essas questões são questões de caráter ontológico, dizem respeito à teoria do ser, né? O que é o ser social na ordem burguesa? E como se constroem as individualidades nessa ordem social? Que raio de ordem social é essa que faz as pessoas julgarem que elas são mais felizes quanto mais propriedade privada tiverem? Então, ele julga que isso é próprio de uma determinada formação social, que é a sociedade capitalista. Aí todo o seu esforço intelectual, teórico, vai no sentido de desvelar essa sociedade. Com isso, a gente já pode desmontar alguns discursos. Aqueles que disseram, olha, com o fim do socialismo real na União Soviética, o Marx não serve mais para nada. Então, devemos dizer aqui a partida que Marx foi um teórico do capitalismo, teórico crítico do capitalismo. Ele não foi um teórico do comunismo. Quando perguntado o que se poderia colocar no lugar, Marx, estudando formações pré-capitalistas, dizia: a gente podia imitar o modo de produção comunal, de as coisas serem produzidas em comum e destinadas à comunidade como um todo, né? Com todo o desenvolvimento tecnológico, de ferramentas, de produtividade que essa sociedade trouxe. Eu acho que é uma pista de como organizar a vida em sociedade. Então, a partir disso, Marx traz alguns princípios, alguns supostos do que seria uma sociedade comunista. Mas ele não viu nenhuma acontecer. Vale lembrar que ele morre em 1883 e a primeira revolução de caráter socialista se deu em 1917. Isso quer dizer o seguinte, que enquanto existir capitalismo, o Marx é um autor atual. A atualidade do Marx se dá pelo objeto que ele investigou, que é a sociedade capitalista. Porém, apesar de absolutamente necessário, para a gente entender o capitalismo contemporâneo, o Marx é insuficiente. O Marx ele tem um conjunto de cartas trocadas com Engels, porque não existia telefone, gente. Que dirá a internet, que dirá as redes sociais. Hoje em dia nós temos um capitalismo que tem uma reestruturação produtiva com o avanço da microeletrônica, com os processos de platamorfização do trabalho, que não foram vistos e investigados pelo Marx. Mas o fundamento dessa sociedade, de como ela opera, o Marx conseguiu desvendar. Mas o Marx é necessário, porém ele é insuficiente, tá bom? Então, ele não é para ser tratado, não gostaria de ser tratado como, né, um profeta ou como um dogma. Porém, certa tradição marxista fez isso. Então, a partida, vamos fazer uma diferenciação aqui absolutamente fundamental. Quando a gente falar de pensamento marxiano, nós estamos nos referindo ao próprio Marx. Quando a gente falar em pensamento marxista, vale lembrar que tem marxismos, tem tradições que enriqueceram, que aprofundaram a herança de Marx. E tem outras que distorceram o que Marx havia dito, né? Ou seja, que atrapalharam na difusão das ideias de Marx. Elaboraram certos preceitos, certas propostas que muito pouco, quase nada tem a ver com o próprio Marx, tá? Então, vamos diferenciar pensamento marxiano
de pensamento marxista, e sabendo que no pensamento marxista você não tem uma unidade, você tem marxismos. Então, tivemos grandes marxistas, que são aqueles que pegam a elaboração do Marx e tentam analisar os problemas contemporâneos à luz do Marx, como foi o caso do Lenin, como foi o caso do Gramsci, como foi o caso do Lukács. E temos certas tradições marxistas que distorceram o pensamento de Marx. Pense aí no stalinismo, né? O stalinismo é uma vulgata, e dizia que se apoiava no Marx, né? E muitas vezes cometendo certos atos de humanismo que nada tem a ver com o cara que estava preocupado com os seres humanos, tá? Então, você tem tradições marxistas que acabaram empobrecendo, distorcendo, e muitas vezes as críticas que deveriam ser endereçadas a essas certas tradições marxistas acabam sendo endereçadas ao próprio Marx, tá? Então, isso é fundamental de a gente compreender, reconhecer, tá certo? Então, a partida, vamos fazer essa distinção. Então, interessava ao Marx nos explicar o que somos na ordem burguesa, né? E o que somos em geral, né? Uma teoria do ser, uma ontologia. Essa é a proposta, a hipótese de um grande marxista chamado Georg Lukács, que o Marx nos oferta é uma nova ontologia, uma teoria do ser, tá? Vamos seguir. Então, vamos usar o termo aí, materialismo histórico dialético, para entender do que se trata. Há indiscutivelmente, na leitura do Marx, um enfoque ontológico e humanista, né? Ou seja, toda a preocupação do Marx em desvendar o capitalismo é para colocar na batalha das ideias um instrumental na mão da classe trabalhadora, de compreensão de como as coisas funcionam para agir sobre essas coisas. Assim, é importante fazer a distinção a partir do pensamento marxiano e do pensamento marxista, sobre o qual já falei. O que somos em geral? Lembra que é uma questão de caráter ontológico. O Marx, assim como os pré-socráticos, assim como Aristóteles, assim como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, também se coloca uma questão de caráter ontológico, que é o que somos. As respostas a essas questões, de qual é a essência humana, em outras palavras, elas não passam a existir depois da obra do Marx, elas já existiam antes, tá certo? Os pré-socráticos, por exemplo, deram respostas dos mais variados tipos. O que somos? Somos fundamentalmente fogo, somos fundamentalmente terra, somos fundamentalmente ar, né? Claro que as respostas eram relativamente, né, pouco eloquentes, diria eu, né? Não constituem a verdade do que somos, porém o importante eram as questões que eles colocavam. Desde os gregos a gente quer explicar qual a essência do ser humano. Os metafísicos explicaram dizendo o seguinte: olha, o ser humano só tem vida porque tem dentro de si uma alma marcada pelo pecado original. Então tem o mundo dos homens e o mundo das luzes, e aí essa alma fica presa até que ela se purifique e vá para o mundo das luzes. Então, daí vem, né, uma compreensão da existência de um ser que é onipotente, onipresente, onisciente, que aqui embaixo nós temos vida, porque o corpo é o cárcere da alma, e que uma hora essa alma se liberta do corpo, e aí sim ela vai para outro mundo. Então a essência do homem seria a alma. Essa alma que precisa aprender para se libertar do corpo. Claro que isso na visão do Platão, né? Porém, na Idade Média, isso foi interpretado que o pecado original não seria ignorância, como pensava Platão, mas seria o conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento impede você de e reduzidamente, né? Lembrar que o fruto da árvore lá da maçã representa muito mais o conhecimento, dizendo, agora você passou a conhecer, não dá mais para ficar no paraíso, né? Então agora vocês vão, se, vão receber uma pena, né? E essa pena para a mulher, né? Foi, olha, você sentirá as dores do parto, e para o homem tu ganhará o sustento com o suor do teu rosto, né? Mas essa é uma explicação de ser. Por que os seres têm vida? O que é o mundo? Tem um ser que fez... É uma explicação de caráter ontológico. Obviamente que Marx, né, não faz recurso da religião e nem da fé. Marx vai dar uma outra resposta. Ele vai pegar a herança aristotélica que dizia que o homem é um animal social e político e que se diferencia dos outros animais
porque ele tem consciência. Então, Aristóteles vai dizer que o que diferencia o ser humano dos outros é que ele tem consciência. Marx não concorda inteiramente com Aristóteles. Ele vai dizer que o Aristóteles estava equivocado. Porque a consciência, né, o pensamento que morre comigo, né, ele não se torna social. Então, o que diferencia os seres humanos dos outros seres é que os seres humanos objetivam a sua consciência no mundo. Então, quando eu falo alguma coisa, Graciele, quando eu estou dando aula aqui, eu estou me objetivando algo que está aqui na minha cabeça. Quando alguém transforma intencionalmente a natureza para produzir alguma coisa, ele está objetivando a sua consciência. Então, Marx diz, esse é o aspecto distintivo dos seres humanos. Ele dará o nome a isso de trabalho. Para dizer, o que é trabalho? É toda transformação intencional do homem sobre a natureza. O intencional quer dizer o quê? Portador de consciência, tá certo? Então, o que distingue o ser humano dos outros seres, o gênero humano, né? Quando eu falo o homem aqui, é o gênero humano, pus aqui entre parênteses para lembrar, como um ser que se objetiva, tá? A praxis é entendida como ação intencional do ser humano, ou seja, a ação humana é intencional, envolve consciência, ou seja, sempre envolve objetivação. Então, a palavra praxis é uma tentativa de demonstrar que não há separação entre teoria e prática, porque quando eu estou no ato de me objetivar, ou seja, quando eu estou executando, quando eu estou na prática, eu estou executando o quê? Eu estou objetivando a minha consciência. O que, até aquele momento, eu tenho de reagente mental aqui no meu HD, na minha cabeça. Né? Marx dirá, o que nos diferencia é a objetivação e quais são as formas de objetivação? Quais são as formas pelas quais a consciência se objetiva? Ele não vai dizer que é só o trabalho. Ele vai dizer, o trabalho, a linguagem, a arte, a ciência, são formas de objetivação humana. A fala articulada, a cooperação, a sociabilidade, são formas de objetivação, né? São características do ser humano. O que ele dirá é o seguinte, que o trabalho é a protoforma, ou seja, a base de onde se originam a arte, a ciência, a linguagem, ou seja, ela é a base de todas essas outras. Então, isso ela é fundamental. O que é o trabalho? Toda a transformação intencional do homem sobre a natureza. Vai dizer ele, o primeiro ato histórico é quando os homens produzem e reproduzem a sua própria existência. Diferentemente do cachorro, diferentemente do leão, diferentemente de outros animais, os seres humanos precisam produzir a sua existência. E do ponto de vista da sua organização corporal, eles são frágeis em relação a outros animais. Não teve nenhum leão que plantou arroz. Não teve nenhum macaco que fez instrumento que criou uma lança. Não teve nenhum urso que conseguiu produzir fogo. Tudo isso daí é trabalho humano, ou seja, é objetivação humana. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de produzir a sua própria existência. Então, ele não vive só da coleta, né? Para caçar, ele precisa de instrumentos. Então, os seres humanos, eles transformam intencionalmente a natureza. O trabalho, então, é essa relação homem-natureza, ser humano-natureza, com o intuito de a gente conseguir produzir a nossa existência. Marx diz, ela é a base de outras coisas que nós vamos desenvolver. Então, aqui pega um exemplo, né? Uma figura, uma metáfora aqui com vocês, de a gente ver se isso faz algum sentido. Então, estamos lá, eu, Grácia, Carolina Brito e o Lucas, que são os que eu estou vendo aqui, empenhados em caçar um bisão ou um boizinho, né? Então, a gente combina como nós vamos fazer, tá certo? A gente combina fazendo, né, com o carvão, com o que sobrou da fogueira, um desenho na parede. Esse desenho na parede tem por finalidade fazer um planejamento da nossa caçada. E mais que isso, se a gente recuar na história, por vezes agradar os nossos deuses, né, julgando que isso faz parte do ritual. Muito bem, a gente vai e falha, Grace. Não conseguimos, ele fugiu, escapou. Você ia vir com uma lança por um lado, olha, já temos lança, hein? Ou seja, já criamos instrumentos com finalidades, né? Mas ele escapou. Aí a gente faz uma autocrítica, por que ele escapou? Aí a Grace diz, porque essa pintura tá horrorosa, não tem nenhum Deus que pode gostar de uma pintura dessa.
Como assim, uma caçada que não tem um pingo de sangue? Então, bom, como nós vamos simbolizar o sangue? Ah, sei lá, tô aqui. Gente, uma hipótese, tá certo? Eu tô aqui construindo uma história com vocês para ver isso aí, né? De que o trabalho é o protoforma. Aí, olha, poxa, lá aqui tem um negócio chamado urucum que é vermelho. Bora botar isso no boi? E a gente põe lá no boi, e aí, graças, a gente vai para caçada e dá certo. Qual a nossa conclusão? Tá vendo como tem que agradar os deuses, né? Então, ou seja, essa função desse desenho feito é um planejamento de uma caçada. Sem isso, vai dizer o Marx e depois o Lukács, não existiria a arte pictória. Então, uma coisa é eu planejar a caçada. Sem esse planejamento da caçada, que era algo que eu tinha que dominar a natureza intencionalmente para poder sobreviver, para poder comer, né? Sem esse ato, eu não desenvolveria o desenho, não desenvolveria os pigmentos. Agora, essa atividade descolada da funcionalidade que ela tinha nessa sociedade, passando de anos e anos de desenvolvimento humano, ela possibilitou a gente a pintura de quadros. Aí com outra finalidade, não de prever uma caçada, né? Então tá lá, vai, os retirantes do Portinari. É ele querendo mostrar uma mazela social, que é a mazela de você estar submetido à seca, à miséria, à fome e ter que sair do seu lugar. Ele não usa tinta, não usa... De onde vieram as tintas, lembra? Então, vocês estão entendendo que sem o trabalho não existiria a arte? Falei da arte pictória, mas poderíamos falar de outras artes. Porque para a gente caçar, para a gente produzir as coisas, a gente tem que aperfeiçoar a nossa comunicação. Quanto mais a gente recua na história, mais débil era a nossa comunicação. Há quem diga, eu não sou estudioso profundo da linguagem, de que as primeiras palavras que a gente conheceu foram as palavras onomatopeicas. O som que a coisa faz. Arara, bem-te-vi. Agora, eu brinco, né? O meu cachorrinho, o Cristiano Ronaldo, ele não faz arara. Ele não faz bem-te-vi. Parece uma coisa simples, mas nomear as coisas é um ato humano extremamente refinado, que vai dizer, ó, isso é cadeira, isso, e mesmo sem a presença da cadeira, em forma de linguagem, ela está na nossa cabeça. Então, nós vamos desenvolver a linguagem, a ponto de desenvolver belíssimamente a fala articulada. E depois desenvolver a escrita, né? E desenvolver a escrita. Sem o desenvolvimento da linguagem, da comunicação e da escrita, não haveria literatura. Então, a literatura é, né, eu pegar essas palavras e dar a elas sentidos metafóricos, elaborações, a fim de quê? A fim de muitas vezes desvelar o real para as pessoas, o véu que encobre as relações. Marx vai falar de fetichismo de mercadoria. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado Eu, Etiqueta. Penso que o tema é o mesmo, né? O Marx fala do ponto de vista filosófico, científico. O Carlos Drummond de Andrade fala de um ponto de vista artístico, do ponto de vista de uma poesia, né? Mostrando como o ser humano vai se coisificando e vai achando bom se coisificar. Né? Ele, olha, eu não posso mais ser chamado de humano, me chame de Calvin Klein, né? Me chame das coisas que eu vou, né? Se vocês assistiram o Clube da Luta, vocês veem que esse é o dilema inicial, né, do protagonista do filme. Ele falou, olha, eu ficava procurando nos catálogos algo que traduzisse a minha alma. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que sem o trabalho não existiria o desenvolvimento da linguagem, da arte e nem da ciência, que é uma outra forma de objetivação humana. A sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado não é imediatamente trabalho, né? Mas sem o trabalho ela não existiria. Por quê? Os seres humanos, para produzir mais, né? Lembra, a gente tem que produzir na sua própria existência. Eles tiveram que descobrir do que as coisas são feitas. Do que é feita a natureza? Do ponto de vista químico, não mais você me dizer, olha, Deus fez a terra. Não. Essa terra, que ao plantar as coisas ficam melhores, o que ela tem que outras terras não têm? Por que ela é mais escura? Então, a terra que tem humus, ela é mais escura. O que é o humus? Ah, é uma terra que tem mais matéria orgânica, lembra do carbono? Então, os seres humanos vão desenvolver então, as ciências naturais. Quanto mais ele controlar os fenômenos da natureza, mais aumenta a sua possibilidade produtiva.
E, ao mesmo tempo, eles vão desenvolvendo formas de organização. O capitalismo é uma organização racional da vida em sociedade, isso indiscutivelmente. Embora seja uma organização racional que é para poucos. Por que ela é racional? Ela não é baseada na fé. Ela é baseada, né, no dizer, olha, nós vamos produzir assim, relações sociais de produção dessa maneira. Eu tenho os meios de produção, os instrumentos de trabalho, a ferramenta, a matéria-prima, e você tem força de trabalho. Nós vamos nos unir, você vende uma jornada de trabalho, produz as coisas e o resultado do seu trabalho é meu, não é teu. É assim que é o combinado. Mas é uma forma de organização racional da vida. Não é que nem a Idade Média, que era a partir, né, da fé. É óbvio que tem uma ética no capitalismo também, assim como existia na Idade Média. Qual é essa ética? Olha, para a prosperidade eu posso muito bem viver do suor do meu próximo. Quanto mais eu acumular, isso não é problema algum. Bom, então os seres humanos, a partir do trabalho, desenvolveram a arte, desenvolveram a ciência, as ciências chamadas humanas, as ciências chamadas naturais, por conta de aperfeiçoarem a organização social e também a produtividade humana. Tá me fazendo claro, gente? Beleza? Então vamos seguir. O que é o trabalho em geral? O Marx diz: o trabalho em geral está no capital, é toda a transformação intencional do homem sobre a natureza. Do homem aí, do ser humano. Então, homens, mulheres, negros, brancas, povos originários, toda a transformação dos seres humanos intencional sobre a natureza. Ou seja, é um ato de consciência, que é intencional. Essa transformação intencional do homem sobre a natureza é composta, é estruturada com três momentos que são decisivos. Quais são esses três momentos? O primeiro, desculpa. O primeiro é o projeto. Marx vai dizer: antes de fazer na realidade, eu construo na minha cabeça. Na abertura do Capital tem uma fala que é clássica, talvez você já tenha ouvido, que ele diz: olha, né, uma abelha envergonha muitos arquitetos com a sua colmeia, feita de cera e tal. Porém, o que distingue a partida, o pior arquiteto da melhor abelha, é que o arquiteto construiu na sua cabeça antes de construir na cera. É resultado de um projeto. Como é que isso se dá entre as abelhas? Porque o ser humano não é o único que transforma a natureza. Se dá no código genético, se dá por transmissão. Então, você pegar uma abelha, separar, fazer vir várias gerações de abelha, põe um zangão e vem várias gerações de abelha. E você colocar de novo na natureza, ela vai lá e faz colmeia, né? Diferentemente de nós que precisamos de aprendizado. Então, não à toa o Saviani dirá que a educação é uma determinação ontológica, ou seja, o ser humano precisa aprender, né? E a gente desenvolve formas de ensinar. Entre elas, algo que parece super natural e não é, que é a bipedia. Se vocês estão lembrados, o bebê não anda de cara, né? Ele tem que ser ensinado, tem que ganhar confiança. Mas isso desafia a física. E com isso ele libera as mãos para serem os primeiros instrumentos dele, com os quais nós desenvolvemos outros instrumentos. Então ele diz: olha, o pássaro tecelão faz uma casinha lá que, cara, é muito resistente, mas ele faz casinha sempre do mesmo jeito. Né? O castor faz barreiras sempre do mesmo jeito. Já os seres humanos, não. Os seres humanos, e aí a ideia do projeto, antes de fazer em cera, a gente faz na nossa cabeça. Uma vez que a gente projeta o que vai fazer para resolver um problema da realidade, para dar uma resposta às questões que são colocadas para a humanidade, do tipo: a gente precisava, para poder estudar, ter algo mais confortável. Bora fazer uma cadeira? Não é assim, né? Começa lá com o toco, aí do toco a gente pensa como que a gente desenvolve. Olha, o toco é muito pesado, ficar arrastando. A gente pode fazer um tampo com 4 apoios, que a gente vai sentar mais confortavelmente. E daí vamos desenvolvendo até chegar à cadeira do dentista, cadeiras mais elaboradas, né? Mas o ponto de partida original é um problema da realidade que os seres humanos precisam vencer. Do tipo: olha, o tigre de dentes de sabre vem aqui e me janta. Ele é muito mais forte que eu. Como que eu posso vencê-lo se eu tiver um instrumento para vencê-lo? E aí o desenvolvimento da lança, o desenvolvimento de coisas, né? Não tem nenhum ser da natureza que pega pedra e madeira e faz daquilo uma lança.
né? Isso é trabalho humano de um instrumento que passa a ser necessário para resolver um problema da natureza que é, ó, cara, eu não tenho a velocidade de um tigre, não tenho a velocidade de um leão. Então, o que eu tenho é a condição, talvez, de enfrentá-lo. Para enfrentá-lo, eu preciso de um instrumento. E nós vamos aperfeiçoando os instrumentos, tá certo? Então, os seres humanos projetam e executam. Ao executarem, eles transformam a realidade e são por ela transformados. Porque a gente nunca domina todos os nexos causais, tanto da natureza quanto dos atos humanos. Então, quando a gente projeta alguma coisa, tem um nível de indeterminação. Tem um nível, vamos chamar de acaso. Você não controla todas as variáveis. Então, é no processo que você vai tendo um aprendizado. Por exemplo, vou começar a dar aula para uma determinada sala, numa determinada escola. Eu faço um projeto, um plano de ensino e tal, mas eu vou ter um rico aprendizado quando eu começar a fazer. Vocês são todos professores e sabem muito bem disso, né? Porque aí eu conheço os meus educandos, quem são os discentes, de onde eles vêm, as circunstâncias em que eles vivem, né? Quais são suas dificuldades, né? No caso lá da educação física, por exemplo, alguém que planejou mal, fala, eu vou dar aula, os caras vão precisar de um tênis especial para não sofrer com as suas articulações. Numa comunidade que as pessoas não têm nem tênis para calçar. Então, aí você fala, cara, então a realidade vai trazendo elementos. Não é à toa, né? Que alguns vão dizer, olha, o critério de verdade sempre é a prática social. Então, eu faço um projeto, vou executar. Transformo a realidade, sou por ela transformado. Mas eu deixo um produto que é, ao mesmo tempo, a objetivação da minha consciência e a subjetivação da realidade em mim. Então, projeto, execução e produto são os três momentos decisivos daquilo que a gente chama de trabalho, tá certo? Vamos ver cada um deles de maneira mais detalhada. O projeto é a prévia ideação, que para Marx, como ele é materialista, ou seja, a matéria precede a consciência, essas ideias que estão aqui na nossa cachola, os reagentes, entre aspas, químicos que estão aqui na nossa cachola, não nasceram com a gente. A gente vai se apropriando do conhecimento, daquilo que constitui, né, a nossa consciência com o processo de vida. Então, a prévia ideação tem por origem a própria materialidade. Marx não julga que nós viemos com umas ideias e a gente faz um projeto mirabolante a partir do nada. Ele é um filósofo materialista, ou seja, a existência precede a consciência. Então, nós vamos nos apropriando da realidade da maneira que é possível. Não à toa, nós criamos um lugar específico para socializar o conhecimento, chamado escola, né, que tem o objetivo de dizer, ó, aqui a gente sistematicamente socializa o conhecimento. Mas, cara, a gente aprende em casa, a gente aprende no bar, a gente aprende em vários lugares, aprende na tecelagem para a qual eu fui contratado e sou aprendiz, né? Aprende no processo existencial, aprende como a apreensão do real. Por meio dos nossos 5 órgãos dos sentidos, a gente vai trazendo para a nossa cachola os reagentes mentais. De onde vêm as ideias e a consciência, então? Da apropriação da produção e da reprodução humana. A formação da consciência pode ser traduzida como formação humana. Tá? Então, o que é a formação humana? Esse processo de apropriação da realidade que é ininterrupto, que vai até o último dia da sua vida, tomara, né? Se você não perder o juízo, né? Se um Alzheimer ou alguma coisa não atrapalhar a tua condição, ou o que pode ser pior, talvez até, né? Que seria o Parkinson sem Alzheimer, que aí você fica um cérebro enclausurado num corpo que não dá condição de você se objetivar. A objetivação é tão fundamental que nessa hora, qual a palavra horrorosa que a gente usa para isso? Olha, o cara está vegetando, né? Dizendo, ele não tem mais interação social. Ele não consegue mais se objetivar. Imagina como isso deve ser desesperador para quem vai perdendo a capacidade de falar, a capacidade de escrever. Vocês sabem que os estágios mais avançados de Parkinson produzem isso nas pessoas. Aliás, tem um filme bem interessante que chama O Amor e Outras Drogas, que é justamente o relacionamento de um rapaz com uma menina
que tem Parkinson, né? E para o qual não tem cura, e ela já sabe qual vai ser o destino dela, né? Já sabe o que vai acontecer no desenvolvimento da doença. Mas volto, isso só para mostrar que a nossa essência é essa capacidade de objetivar. Antes de fazer na realidade, a gente faz na cabeça. E de onde vem a pré-ideação, a nossa capacidade de projetar daquilo que a gente se apropriou da realidade? Quanto mais a gente souber sobre a realidade, obviamente que mais profundo e melhor será o nosso projeto. Tá certo? Beleza, então, o conhecimento. Eu brinco, Graça, com os meus alunos da educação física, vocês estão lendo que vocês têm que ler? Você lê mais, se você estudar mais, você vai se apropriar mais da realidade. Portanto, os seus planos de aula, o seu plano de ensino será muito melhor, né? Porque vai ter objetivos melhores, vai ter. Isso vem dessa apropriação. Então, o projeto não é algo que a ideia antecede. A consciência humana, ela é posterior à existência, mas nem por isso ela é menos importante. A execução. A execução é o processo de objetivação do sujeito, que representa a transformação da realidade e do próprio sujeito. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui professor da prefeitura da Erundina, em São Paulo. Eu tive o privilégio, já contei, né? Fico aqui me gabando. O meu secretário de educação era o professor Paulo Freire, depois foi o Mário Sérgio Cortella, quando ele se retirou. E aí, eu sempre tinha trabalhado, eu ingresso no ensino trabalhando com adultos, no ensino superior. E depois eu vou para a escola. E quando eu vou para a escola, como eu era professor recente na escola, uma escola grande, os 3 que estavam anteriores de mim, eu sou o quarto a chegar lá, eram 6 professores de educação física, os 3 que estavam antes de mim, eles escolhiam as aulas antes de mim, né? E eles não queriam trabalhar com as crianças de terceira e quarta série, né? Porque em São Paulo, naquela ocasião, na prefeitura de São Paulo, as aulas de educação física, para aquilo que chamava ginásio, né? Que hoje em dia vai lá até o 9º ano, né? Era de quinta a oitava naquela época, elas eram no contraturno. E aí no contraturno dava para você se garoou, não dá aula, aquelas coisas, né, que são mais ou menos comuns, né, no cotidiano de alguns professores, ainda bem que não de todos, né, porque não necessariamente precisa fazer na quadra uma aula que trate da cultura corporal, né. Mas no meu caso, que pegava os alunos de terceira, quarta série, dentro do período, não tinha essa. A professora ficava desesperada, né, Graça? Me esperando chegar, falar, olha, agora eu vou ter um descanso, né? O professor de educação física vai entrar lá. E eu pegava os meninos e levava para a quadra. Então, a primeira vez que eu fui fazer isso, eu tinha lido alguns textos do Vygotsky, eu tinha lido alguns textos do Piaget. Então, teoricamente, eu tinha estudado a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, tinha lido Saviani, tinha lido Paulo Freire, me julgar, pô, meus objetivos são ricos e tal, e cheguei lá. Quando eu cheguei na quadra, os meninos desgrudaram da minha mão e começaram a subir no muro, pendurar na trave. E eu, que só tinha lidado com adulto, falava, por favor, fica aqui, vem para cá, vem escutar o professor, e nada. Imagina que horror foi essa aula. Até que eu peguei e falei, vou fazer o que faziam comigo. Ó, quem sentar por último é a mulher do sapo. Aí eles começaram a se sentar na minha frente. Vocês estão entendendo o que é transformar a realidade e ser por ela transformado? Porque o Paulo Freire diz, olha, o educador também precisa ser educado e ele também aprende. Porque nesse processo de objetivação, eu aprendo quem são os meus alunos e aprendi ali na primeira aula. E na segunda eu não fiquei bom, não. Precisou de um tempo para eu ganhar a experiência de lidar com essas crianças, que foi uma experiência, depois eu conto para vocês, maravilhosa. Eu tenho até hoje os bilhetes guardados, né, que eles adoram a gente, né? Então, foi uma experiência muito legal. Porém, eu demorei a me aperfeiçoar. E nesse dia eu tive um aprendizado. Linguagem com criança é outra. Não adianta eu falar, por favor, senta aqui e tal, que não vai rolar. Eu vou ter que lidar, me comunicar com eles de outra forma. Então, o que vai dizer o Marx, voltando por Marx? Eu me objetivo naquelas crianças e elas viram subjetividade minha, vocês entenderam? Por conta de aprendizado do que é uma criança. Então, ambos saem transformados. Eu saio diferente do que eu entrei e as crianças saem diferentes do que elas entraram por conta. Estou imaginando que isso vai acontecer hoje, né? Que ao falar do Marx, você tem um aprendizado do Marx e sai da aula diferente do que entrou. Ou seja,
Marx, com isso, está recuperando uma coisa que vem desde lá do Hegel, mas diria desde o Heráclito, de que não é possível definir o ser humano, que ser humano é vir a ser. Eu não posso dizer o que a Graciele é, eu posso dizer o que ela está sendo. E mais, como nós somos metidos, professores, a gente quer dizer o seguinte, o que você deveria ser, né? E acho que com razão, educar é um ato político. Pô, você não pode ser egoísta, não pode ser individualista, nós estamos lá para formar seres humanos, né? Então, ser é vir a ser, eu não posso definir a Graciele. Ou seja, o Hegel retoma o Heráclito quando ele diz, olha, ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes, porque o rio é outro e ele é pessoa diferente. Então, a metáfora é essa. Ou seja, nós somos constantemente vir a ser, né? Então, o teu pai, quando diz, eu sou mesmo assim, acabou, eu falo, pai, ontologicamente isso é impossível, né? No mínimo, você está alguns segundos mais velho, mas não tem como, né? Daqui a pouco você vai aprender. Como? Vai ter que aprender a andar de bengala, pai. Senão você não vai andar. Então, como vai fazer? Então, assim, entre outras coisas, né? Então, o Heráclito, o Hegel retoma o Heráclito e vai dizer o princípio estruturante do mundo, a categoria estruturante do mundo, não é a identidade, a permanência, mas sim a contradição. Ou seja, é o princípio da contradição que move o mundo. Qual é o princípio da identidade? Que A é idêntico a A. Então, assim, que a Graciele é idêntica a ela própria. Parece loucura, mas o Hegel vai dizer isso. Errou. Não é assim, não. O princípio movente é o princípio da contradição, que A difere, né, do próprio A. Por quê? No momento seguinte, agora com esse aprendizado, você sai diferente do que entrou. Como o Hegel vai traduzir isso? Em tese, antítese e síntese. Falar, então, a Graciele está de um jeito, vai, a tese. Aí vai ver a negação da Graciele, com o aprendizado que ela teve e tal, o que ela pensava que sabia é muito mais complexo do que ela imaginava e tal. E aí ela se torna um outro ser, uma nova síntese, que será a tese que será negada e assim vai, né? Sucessivas sínteses. Então, o Hegel dirá, é o princípio da contradição que estrutura o mundo. Então, quando eu quero falar da realidade, somente da vida em sociedade, eu não posso trabalhar com definições, são sempre com conceitos. Julgando que, olha, necessariamente aquilo que eu produzi, né, a depender da marcha da história, pode se tornar obsoleto e superado. Vamos imaginar, vai um Marx escrever o Capital. O Capital é o quê? Uma tentativa de mostrar, uma tentativa bem sucedida de mostrar o que é o capitalismo, especialmente o capitalismo do século XIX, início do século XX. Vamos supor que a gente supere o capitalismo, porque senão nós vamos acabar com a natureza, vamos desperdiçar a vida humana. A gente supere o capitalismo. Tomara, né? Superamos o capitalismo. Estamos numa outra sociedade, não sei qual é o nome dela. A obra do Marx, do Capital, ela servirá para explicar profundamente a outra sociedade? Não. Ela vai servir mais ou menos como as obras que hoje em dia a gente lê sobre feudalismo, sobre a Grécia Antiga, Paideia, né? Para a gente saber, porque a história, gente, ela não é morta, né? Então, a gente, para compreender o presente, a gente tem que fazer uso do passado, a fim de a gente ver as tendências para o futuro. Porque o real não é só o existente, o real é o real e suas possibilidades. Então, para isso, eu tenho que conhecer por que somos da maneira que somos, né? Tudo, a gente não pode naturalizar os nossos comportamentos. Então, com a execução, então, na pré-videação, eu expliquei para vocês o que é materialismo. Na execução, estou explicando o que é dialética. Dialética é isso, entender a realidade como movimento. Então, é um materialismo que é dialético. O ser humano e a realidade são, portanto, né? O ser é, portanto, o processo. Não à toa, na ideologia alemã, depois num prefácio, Marx e Engels dirão, na ideologia alemã, não é a consciência que determina o ser social, é o ser social que determina a consciência. Então, nossas formas de amar, nossas formas de sentir, nossa sexualidade, né, a religiosidade, em última instância, elas estão articuladas com a nossa maneira de produzir. Tá certo? Então, se há dominação de um sobre o outro, por que ela não iria se manifestar na relação amorosa?
Se há uma relação de propriedade do outro, por que ela não iria se manifestar na relação amorosa? Olha, se tudo se torna mercadoria, como a religião não será também nessa sociedade mercadoria? Agora vai dizer o Marx e o Engels também, mas nós não podemos reduzir tudo ao econômico, porque o amor não é só, né, a sua mercantilização, ele é também, senão nós professores certamente teríamos dificuldade de conseguir encontrar companheiras e companheiros, né? Porque nós não somos dos salários mais grandes, né, que as pessoas recebem. Então nós não temos uma companheira, um companheiro que se uniu a gente interessadamente, né? Mas com o passar do tempo, na casa, a gente tem que cuidar para que não seja um escritório contábil, né? Porque é tanta conta para pagar, como nós vamos fazer isso, quem fica com as crianças, quem vai fazer aquilo. Tem uma hora que você fala, cara, nós vamos precisar fazer uma viagem da CVC para sair do cotidiano, porque eu não sei mais se eu te amo, né? Então, agora indo lá, cancelando o cotidiano, que nos absorve tamanhamente, aí eu falo, pô, até que ele é legal, até que ela é gente boa mesmo. Agora eu lembrei por que eu gosto dela, eu gosto dele, né? Então, o Marx e o Engels vão mostrar a produção material da vida social é o elemento determinante de todo e qualquer fenômeno, mas esses fenômenos não se reduzem à produção material da vida social. Eu não entendo o amor no capitalismo sem entender capitalismo. Porém, o amor é mais do que isso. Tem outras determinações que não só essa. Tá? Me faço claro, gente? Então, o Marx está mostrando que ser é vir a ser, que a fonte de todo conhecimento é a matéria, o materialismo, mas não mais como o empirismo lá do Hume. Ah, eu não sei o que eu posso conhecer para o futuro e tal. O Marx se trata de um materialismo dialético, não do materialismo vulgar, que nós somos o resultado da realidade sobre nós. Não, somos nós que fazemos a nossa realidade. E daí vem o histórico. Na ideologia alemã, eles vão dizer, ó, são os homens que fazem a sua história. E como é que eles fazem? Cotidianamente, quando eles transformam intencionalmente a natureza, quando trabalham, quando fazem poesia, mas também quando fazem maldade, quando fazem coisas ruins, ou seja, são seres humanos, vamos dizer, vai dizer Marx, numa obra chamada Manuscritos Econômicos Filosóficos, o homem é o mundo dos homens, o ser humano é o mundo dos seres humanos, ou seja, é aquele que cotidianamente ele faz. Então, quem faz história? Os seres humanos. E não são os grandes fatos históricos que definem a história, mas aquilo que cotidianamente a gente vai fazendo. Então, o último ponto é qual? Lembra, o trabalho, projeto, execução e produto. O produto é, ao mesmo tempo, lembra lá das minhas crianças, a objetivação do sujeito, Marcelo se objetivando nas crianças, e a subjetivação do objeto, ou seja, a realidade entrando em mim. Eu e a realidade saímos diferentes nesse processo. O produto é o resultado da objetivação da consciência e, ao mesmo tempo, da subjetivação da realidade. Né? Agora, uma vez que eu coloquei no mundo aquele produto, se eu não destruir, ele vai estabelecer outros nexos causais e vai ser prévia ideação de outros. Me faço claro? Então, a partir daquele produto, virão outras prévias ideações. Um brasileiro fantástico chamado Santos Dumont, acho que vocês já ouviram falar dele, né? Estou brincando, claro que ouviram. Ele produziu coisas maravilhosas. Entre elas, um aparelho que ele pretendia, né, que fosse uma forma de aproximação dos seres humanos, para eles se aproximarem mais rápido. Fantástico, né? Tinha que enfrentar uma viagem de navio de meses ou meses, morria nesse processo. Falou: ah, eu quero com isso aqui uma invenção que vai aproximar os povos. Então, 14 bis é um dos projetos, mas é com o Demoiselle que ele consegue fazer um voo que pode ser considerado um voo. Mas o Santos Dumont se recusou a patentear, se recusou a dizer isso aqui é meu, uma invenção minha. Porque não imaginava ele que aquilo seria possível sem a matemática, sem a física, ou seja, sem o conhecimento humano. Como eu posso, depois de usar todo esse conhecimento humano, dizer isso é meu? Outra coisa que ele desenvolveu junto com o Cartier foi a ideia de algo que pudesse mensurar o tempo que ele passou para dizer, estou voando. E o relógio de bolso era muito, muito incômodo. Né? Como que eu vou fazer isso e com o relógio de bolso na outra mão? Então ele falou, será que tem como eu olhar o relógio só virando o pulso? E aí ele propõe ao Cartier que acaba desenvolvendo o relógio de pulso,
que eles também, né, Cartier e Dumont e Cartier se recusam a patentear. Não à toa que hoje em dia a gente tem uma firma que chama Dumont, que faz relógios e tal, é supostamente, né, uma homenagem àquele que teve uma vez colocado no mundo, o relógio serve para mensurar a jornada de trabalho e a produtividade, né? Ele é internalizado para a gente como se tempo fosse dinheiro. Você não pode gastar dinheiro. Você não pode ser ocioso. Né? Onde já se viu, está jogando tempo fora. E o pior para o Santos Dumont, o avião, ele estava vivo quando ele viu ser usado na guerra. Aí ele foi tentando suicídios até que ele conseguiu, né? Mas era um ser humano extremamente humanizado, extremamente refinado, que produziu algo. Mas ele produziu algo, lembra a intencionalidade dele? Aproximar os povos. Agora, se eu coloquei na realidade, nada impede que alguém pense o seguinte: olha, eu posso com esse aparelho jogar bomba nos outros. É uma pré-ideação para finalidades belicistas que vocês entenderam essa coisa de que o produto passa a adquirir uma independência. Então eu explico o que é a exploração do trabalho. Aí as pessoas, os professores, olha, eu quero que meu aluno saiba disso para a gente se rebelar com essa sociedade e tal, mas pode ter alguém que fala, cara, já sei como ganhar dinheiro, eu não tenho controle no que isso vai dar, né? No que isso vai dar. Então, esse produto passa a estabelecer nexos causais que escapam, Graça, dos nossos projetos. O que os nossos alunos farão com os aprendizados das nossas disciplinas? O que a gente pretende? Que eles sejam, né, generosos, gentis, empáticos, que queiram superar essa realidade, que queiram um mundo de igualdade, mas isso não é garantia. Já há bastante tempo, dando aula, mais de 35 anos, Graça, que eu já não fico decepcionado com essas coisas, porque eu falo, cara, eu prefiro olhar para aqueles que deram certo, que muitas vezes não é a maioria, principalmente no curso de educação física, né, que eles têm outras pretensões que não essas, mas que, né, são, são resultados absolutamente honrosos dessa ação diária de amar e mudar as coisas, né? Que o professor várias vezes se dispõe. E esse professor, qual o tipo de produto que ele produz e que está lá no Saviani, né? A aula é uma ideação. A aula é um produto não material, imaterial, e o aprendizado também. E que é consumido ao mesmo tempo em que você está trabalhando, não é isso? O cara está te ouvindo e está internalizando. Né? Então, é um tipo de trabalho, o trabalho docente, cuja característica é que a gente trabalha, né, com uma produção que é imaterial. Ou seja, e ver as dificuldades que a gente tem de avaliar né, essa produção imaterial, não é? Alguns acham que é com uma fotografia eu resolvo, pronto, pum. Fotografia é uma avaliação que avalia aquele momento e acabou, né? O, 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 os críticos desse tipo de avaliação diziam como se o cara fosse para o médico, porque ele está com pneumonia, o médico falou, cara, você está nota zero, os dois pulmões estão horrorosos. Então toma aqui antibiótico, faz exercício, descansa e tal, e depois volta. O cara faz tudo isso, volta, e aí ele está bem. Então ele estava zero. O médico não soma com 10 e divide por 2, né? Tá 10 é tá 10, né, Liel? Então, assim, a avaliação ela é processual porque ela tem que apanhar esse movimento. E que bom que ele está 10, né? Mas parece que não. Alguns têm especial prazer, inclusive, em punir, em avaliar negativamente, como se fosse bom, né? Que os alunos não tivessem um aprendizado. Bom, no produto é possível notar que se trata de uma relação entre o sujeito que trabalha e o objeto trabalhado que exprime os patamares de individualidade social atingidos. Então vamos lá, a gente pega no estágio, Graça, vai ver a aula de alguns professores. Aí tem um professor que está trabalhando com futebol e fala: onde você quer chegar? Eu quero ver se eu arrumo aqui alguns talentos esportivos para encaminhar para o Gama, ou coitado do menino, né? E jogar no. Né, ou para o Flamengo, homenageando aqui o Lial, né? Eu estou aqui querendo pegar talentos esportivos, tá certo? Ele está trabalhando com futebol, a aula dele está planejada, e aí você analisa onde ele quer chegar, com o produto do trabalho dele, que é não material. E aí você pega um outro professor que pega o mesmo futebol, a mesma manifestação cultural humana, e o objetivo dele é
de alguma maneira, criticar o machismo e a misoginia. Então, ele de cara fala, ó, hoje vai jogar menino e menina juntos, para gerar problema, né? Para ter discussão, a depender de que estágio se encontra o nosso aluno, por exemplo, um aluno de ensino médio, né, dos anos finais da educação básica e tal, acho que está preparado para esse tipo de intervenção. Então, a aula é quase a mesma, as finalidades são outras, os produtos do trabalho serão outros em materiais, porque num determinado momento ele vai conseguir mostrar, falar assim, olha que raio de formação é essa nossa, né? Que ela é machista, entre outras coisas, vi lá o cara falar, não, mas futebol não é coisa para menino. Claro que isso já está suficientemente superado. Mas o que eu quero dizer, ao olhar o produto do trabalho, eu vejo em que nível chegou o seu autor. Então, assim, quando eu vejo um professor com esse segundo, com esses objetivos tão humanizadores, tão emancipadores, eu falo, cara, olha que interessante. E o outro eu falo, ó, esse aí está empobrecido, ele precisa, né, se apropriar mais do gênero para que ele tenha uma singularidade mais enriquecida, uma subjetividade mais enriquecida e tenha outros objetivos que transcendam essas finalidades com as quais ele tem trabalhado. Tá? Estou aqui exemplificando como a gente pode observar, né, por meio do produto, onde a humanidade chegou. Uma série de slides aqui que eu vou pular, gente, para chegar, para ter uma finalização que seja significativa sobre essa questão do que somos. Então, o que somos? Qual a essência do ser? O trabalho. Transformação intencional do homem sobre a natureza, que tem 3 momentos decisivos, que são projeto, execução e produto. Né? Então, isso daí, vai dizer o Marx, no Capital, é uma determinação universal. Nas sociedades futuras, nós vamos ter que ter essa relação homem-natureza, mediada ou não por outros equipamentos, porque o ser humano é natureza também, necessariamente. Então, isso é uma dimensão histórica universal. Mas o que acontece com a nossa essência nessa sociedade? Aí o Marx, ao fazer a análise do capitalismo, vai dizer: nessa sociedade, na sociedade capitalista, o trabalho é alienado. E o que é a alienação? Alienação ou estranhamento é uma palavra que tenta designar quando você se separa de algo que lhe é próprio. Sem você não existiria, mas você se separa. Ele passa a ser estranho a você. Né? Você se aliena de si próprio. Como é que isso se dá no trabalho na ordem burguesa? Vai dizer o Marx. O trabalho, o tipo de relação social de produção que se estabelece na sociedade burguesa, em que um comparece como proprietário dos meios de produção, dos instrumentos de trabalho, das ferramentas, da matéria-prima, e contrata a Graça, que não tem nada disso, mas tem força de trabalho por tempo, né? Uma jornada de trabalho. Então, Graça, quando você se submeteu a mim nessa relação, vai dizer o Marx, né? Você tem uma subsunção formal do trabalho ao capital. Vamos ver já já o que é essa subsunção formal. Mas tem coisa pior. Quando nesse trabalho você se separa do produto, se separa da execução e também do projeto, aí você tem uma subsunção real do trabalho ao capital. Vejamos o que é cada uma delas. Subsunção formal do trabalho ao capital. Isso está no capital, tá bom, gente? Capital 1. O trabalhador se aliena, se separa do produto. No contrato que nós estabelecemos, o produto é teu, Grace? Não, o produto é meu. Fala, nossa, então vai ter coisa que os seres humanos fazem que eles vão chegar nem perto. Então, o Camaro amarelo, o operário lá da General Motors, se ele passar perto e ele for negro, então, a chance da polícia, né, o pegar é bem grande, né? Então, assim, ele produz carro, mas ele próprio, né, não tem condições do usufruto de um carro que acabou de ser produzido, porque ele separou do objeto, do produto. Quem decide o destino do produto é quem contratou a força de trabalho. Até aí você pode falar, eu vou muito bem de metrô e de transporte público, Marcelo. Que legal, bacana. Agora vamos pensar em coisa pior. Você é professor de alguma universidade privada, como já aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho um excelente aluno do curso noturno
que de repente não aparece mais. Aí eu falo, vamos fazer uma homenagem, né, Liel? Eu falo, cadê o Luciano, que eu não tenho visto mais? Os caras, o professor, ele teve que trancar a matrícula. Por que ele teve que trancar a matrícula? Porque ele não tinha dinheiro para pagar as mensalidades. Ou seja, o produto do meu trabalho, não material, que é a capacidade de didatizar, de fazer a transposição didática de determinados conteúdos para os alunos, fazendo uso de recursos de leitura, de tudo aquilo que tiver, não está mais disponível para o Luciano. Não sou eu que decido para onde vai o produto do meu trabalho. Então, é bem possível que fique lá um menininho, um rapazote bem nascido, né, mimado, que em um determinado momento, se eu quiser chamar a atenção dele, é capaz de responder, sou eu que pago o seu salário, como já aconteceu comigo. E aí eu disse para ele, não, você está errado, não é você que paga o meu salário. Infelizmente, quem paga o meu salário é a FMU, lá onde eu trabalhava, que a gente carinhosamente chamava de Fundo Monetário Universitário, né, para fazer uma alusão com o FMI. Na verdade, era Faculdades Metropolitanas Unidas. Eu trabalhava lá e esse cara disse isso. Eu falei, ó, infelizmente é a FMU. Por que infelizmente? Porque se você me pagasse diretamente, eu podia dizer, não, para você eu não trabalho. Mas como tem um mediador, que é o capitalista, eu sou obrigado a te aturar. Então eu sou obrigado a ter você aqui na sala de aula, que é absolutamente mal educado, inconveniente, né? Então, vou fazer o quê? Né? Por outro lado, o Luciano trancou matrícula. Então você vê como não o produto, a alienação do produto não é pouca coisa, né? Já é algo significativo. Mas também, quando eu te contrato, Graciele, um terço da sua vida, pelo menos, é meu, não é seu. Eu decido como você vai executar, em que lugar, em que horário, né? E você pode estar triste, pode ter tido uma perda significativa, né? Aí vem aqueles slogans aí, essas ditos populares do capitalismo, amigos, amigos, negócios à parte. Você tem que ter profissionalismo. O que quer dizer com profissionalismo? É dizer, olha, eu estou magoado, estou triste e tal, mas eu tenho que ir, né? E aí, durante esse tempo, eu decido como você vai fazer, em que horário. Então, lembra, trabalho é projeto, execução e produto. Vai dizer o Marx. Na forma de relação, e de onde vem o formal, que se estabelece, há uma submissão do trabalho ao capital. Manifesta na alienação do produto e na alienação da execução. Eu me separo de poder dar direção à execução, como eu fazia na oficina, que era quando era minha, né? E agora eu trabalho conforme os ditos, os ditames, né, de quem contratou minha força de trabalho. Então eu estou alienado do produto e da execução. Olha que interessante, né? Quando você sabe disso e trabalha na iniciativa privada, você tem consciência que você é alienado, né? Porque muitas vezes a gente tem uma noção de alienação como se fosse alguma doença, alguma disfunção, que aí você não compreende direito a realidade, você está compreendendo direitinho. Então você tem consciência de que você é alienado. Agora, assim como a gente não se livra do poço, o poço de areia movediça só por conhecer a lei da gravidade, né? Você vai morrer de toda forma sem ninguém te ajudar, né? A gente também não se livra da sociedade só porque a gente tem consciência dela. Há necessidade de um esforço coletivo, de tomada de consciência e superação dessas condições. Mas isso aqui já é muito ruim, né? Você se separa dos produtos, dos instrumentos, das ferramentas que vão ser usadas contra você, Graça. Porque em um determinado momento eu vou botar catraca eletrônica no ônibus e não vai ter mais cobrador. Ou seja, eu vou diminuir os postos de emprego. Sabe? Não vamos cair aqui no ludismo de achar que o problema são as máquinas. O problema é que as máquinas têm dono, né? Elas têm dono, elas têm proprietário. E esse proprietário pretende o quê? Ampliar a produtividade, dominar as consciências por meio das redes sociais e tal. Olha, a rede social, isso aqui é uma maravilha e tal. Mas lembra do Elon Musk, lembra de um monte de coisa que tem por trás disso daqui, né? Então, não ter o controle das ferramentas é um limitador para os seres humanos, né? Então, não é pouca coisa. E a tecnologia, os instrumentos são usados contra a gente, né? A esteira rolante, a divisão pormenorizada do trabalho, construção humana para uma ampliação da produtividade, sobre o qual eu vou falar agora. Mas o Marx diz, apesar disso ser muito ruim, e já uma forma de alienação, tem coisa pior, que é a subsunção real do trabalho capital. Quando o trabalhador, que já estava alienado do produto da execução, é alienado também do projeto. Ele só cumpre uma parte do trabalho, uma fase. A gente achava que isso estava isolado lá, né, no Chaplin, no Tempos Modernos e tal,
Mas não, isso começou a avançar também no trabalho educativo, né? Muitas vezes você tem que cumprir a planificação que o curso do Objetivo fez, que o Ângulo fez, inclusive essa autonomia de você fazer o seu próprio plano de ensino e tal, de alguma maneira invade e faz com que o seu trabalho seja menos significativo para você, né? Então, vejam, olha como tem diferença, como essa é uma situação pior. Então, eu, na condição de professor da FMU, apesar de ter subsunção formal, o produto não é meu, a execução eles que decidem, várias vezes encontrei gente que foram meus alunos e falaram, pô, professor, você foi tão importante na minha vida, e eu chamava minha sogra para ouvir, vem ouvir, ó, a senhora que tem uma visão tão negativa de mim, olha aqui, né? Aí chamava o filho, vem conhecer meu professor. Aí nessa hora a gente fica todo inchado, né? Fala, pô, que legal, né? Ou seja, o nosso trabalho, já que a gente projeta e executa, ele passa a ser uma possibilidade de realização. Não ganhando tão pouco e tão oprimido em condições de trabalho tão ruins quanto aqui o Ibanez quer submeter os professores do GDF. Nessas circunstâncias fica mais difícil. Porém, né, você projeta, executa e vê a realização do trabalho. Então, isso tem um retorno subjetivo em que você não se sente. Você tem alguma relevância, alguma importância para o mundo. Imagina o cara que é submetido à jornada, à divisão técnica ou pormenorizada do trabalho, que ele só aperta um parafuso. Acho que vocês já viram aquelas tirinhas brincando, olha, quando eu aposentar, eu vou lá na frente para ver o que a gente produz aqui. Né? É uma tirinha clássica para quem estuda sociologia do trabalho, quer dizer, a alienação é tamanha que eu só faço aquilo porque é o único meio de existência possível, com o qual eu vou ganhar salário, com o qual eu vou alimentar a minha prole, com o qual eu vou me abrigar do frio, mas que não traz realização nenhuma. Então, Marx, que diz que o trabalho é a essência do homem, vai dizer: o trabalho alienado é a negação do ser humano, é a negação da essência humana. Por quê? Nega o projeto, a execução e o produto. E a maior violência é quando nega também o projeto. Então ele diz, o trabalho alienado ele é uma dupla negação do ser humano. A primeira negação vem com a subsunção formal e a negação total, real, vem com a divisão pormenorizada e quando você é alijado também de projetar, né? de fazer prévia ideação, de teleologia. Né? Então, fruto desse trabalho alienado, ainda no que somos na ordem burguesa, vai dizer o Marx, o resultado é o fetichismo da mercadoria. O resultado do trabalho humano, os produtos produzidos pelos seres humanos sob o trabalho alienado, nos conduzem ao quê? Então vamos ler aqui. Resultante do trabalho alienado, temos a relação na qual os seres humanos se coisificam, que Marx chama de coisificação dos seres humanos, e as mercadorias tomam vida, ou seja, as coisas tomam vida, o que ele chama de personificação das coisas. Então, as relações onde existe a relação de propriedade, onde existe relações sociais de produção, em que há a regência do capital sobre o trabalho, né, que fica com o excedente do trabalho humano, nessas circunstâncias, as pessoas se tornam coisas que podem ser trocadas. Então, você pode, durante 10 vezes, ter sido a funcionária padrão, Graça. Se você, por acaso, perder a mão e não conseguir mais realizar o trabalho, eu te troco por outro. Amigos, negócios à parte, temos que ser profissionais. Né? Então, ou seja, você me vale como força de trabalho. Qual a mercadoria que você tem para trocar? Força de trabalho. Se você não consegue mais realizar a força de trabalho, e eu não posso extrair mais-valia de você, não posso extrair, né? Não posso explorar o teu suor, então eu te troco por outro. Ou seja, as pessoas se coisificam, elas passam, inclusive, a dar nome à mercadoria que tem. Então, como nós temos força de trabalho, nós somos o quê? Os trabalhadores. O cara que tem capital é quem? É o capitalista. Então, ou seja, uma coisificação geral. Né? O Drummond também tem um poema lá, o Eu Etiqueta, que é belíssimo para retratar o fetichismo de mercadoria. Por outro lado, as mercadorias movimentam relações sociais. Então, se eu tenho uma rã é carão, não é, Roberto Leal? Ou tenho as minhas possibilidades de ser mais atraente para mulheres e para homens aumentam. Né? Eu lembro de uma propaganda, essa é bem antiga, Lial,
do Palio, quando o Palio estava saindo, né? A Fiat faz uma propaganda em que o cara está dentro do carro e, do ponto de vista do padrão estético, ele é um cara feio, mas dentro do carro ele está bonito. Ele tá bonito. Aí tem uma moça que é amiga dele, para quem ele vai dar carona, ela tá no ponto de ônibus, ela o vê, faz sinal, ele para o carro, e essa moça é uma moça feia, de acordo com os padrões culturais, perdão, os padrões estéticos da época. Tá, gente? Feia, sempre entre aspas. Lembrem que eu não concordo com essa. Estou só dando o exemplo do que eles quiseram mostrar naquela propaganda. A moça põe o rosto dentro do carro, meio para dizer para onde você está indo, rola uma carona, e quando ela põe o rosto dentro do carro, ela fica bonita. Aí ele sai para abrir a porta do carro para ela e ele volta a ficar feio. Ela entra no carro, fica bonita, ela entra no carro de novo e fica bonita. O que aquela propaganda queria dizer? Que o palio te faz mais bonito, né? Que o palio... O Marx, nos manuscritos econômicos filosóficos, ele retoma o Shakespeare, que no Timão de Atenas, que vai dizer, ó, ouro, maldito ouro que transforma o, o feio em bonito, o covarde em corajoso, né? Ou seja, é a posse dessas mercadorias que me amplia as possibilidades de relações sociais. Então, como somos nessa sociedade? Vê se o que eu estou falando para vocês é plausível quando você coteja isso com a realidade. As pessoas não são tratadas como coisas, né? Falar, isso vem da maldade humana? Não, vem das relações sociais de produção. E quando, com a reestruturação produtiva, que você tem um exército enorme de industrial de reserva que é descartável, não há problema nenhum em a gente descartar seres humanos. A produção destrutiva, ela destrói a natureza, e os seres humanos também são a natureza. Eu lembro que meus alunos, uma época deu um curso entre USP e Unicamp, que me chamaram para fazer isso, eles vinham, teve um que entrou com proteja as baleias jubarte, né? E ele veio pedir para eu ajudar, eu até ajudei, porque eu acho que elas têm que ser protegidas também. E eu falei, nós podíamos lançar uma campanha Proteja os Seres Humanos, né? A gente ia andar com a camiseta, falou, tô aqui. Porque é o seguinte, os seres humanos são absolutamente descartáveis. E pelo contrário, se produz uma ideologia higienizadora que quanto mais a gente limpar essa gente da nossa frente, melhor. Agora, o duro é que a miséria, por mais que você queira, né, como chamam hoje, invisibilizar, ela aparece, velho, não tem jeito, né? Claro que não tem jeito. E aí nem se põe a questão de, olha, que tal a gente acabar com a desigualdade? Um caminho bom seria, por exemplo, pegar toda a exploração do excedente que ficou com o capitalista e taxar mais a sua fortuna e fazer uma melhor distribuição da renda. Mas os caras têm um excedente que foi retirado da exploração do trabalho e eles elegem com o dinheiro disso daí deputados que vão dizer não, imagina, taxar mais a sua... Aí nós vamos expulsar aqueles que trazem o desenvolvimento para o Brasil, os investidores, os industriais, né? Então, assim, as pessoas se coisificam e as coisas tomam vida. Marx quer que todo trabalhador, todo jovem, toda criança saiba disso. Que raio de sociedade é essa? Para mostrar a urgência de a gente ter uma outra sociedade que não é essa, tá? As relações sociais de produção listas impedem um rico desenvolvimento dos seres humanos. Faz com que eles sejam tomados como coisas e, ao mesmo tempo, impõe que as relações sejam estabelecidas por meio de coisas, por meio das mercadorias. O que é um rico desenvolvimento? Rico aqui não quer dizer no sentido monetário. Quer dizer o seguinte, olha, nós temos um patrimônio genérico para nos apropriarmos. Então, o Shakespeare não é da burguesia, o Drummond não é da burguesia, o Brecht não é da burguesia. Isso é produção humana. Mas é uma produção humana que, hoje em dia, não é de posse, não existe possibilidade de apropriação por um grande contingente de seres humanos, porque são alienados, por um lado, porque não tem dinheiro, né? E porque também tem um refinado e profundo mecanismo de ideologia que impede as pessoas de perceberem a grandeza dessa produção humana. Então, o capitalismo impede que nós tenhamos ricas subjetividades, que eu me enriqueça subjetivamente e que não veja mais na mulher, por exemplo, uma presa da luxúria, né, do meu desejo. Que eu não veja ela como, né, no caso da educação física, um corpo com o peitinho enrijecido, com o bumbum enrijecido, ou seja, o corpo coisamente, o corpo que se torna coisa, né?
Quando eu me enriqueço com esse patrimônio genérico, eu passo a ver a mulher, os seres humanos, de outra maneira. E aí a minha singularidade, a minha subjetividade fica enriquecida. É óbvio que isso vai aparecer nas minhas objetivações, especialmente, no nosso caso, nas nossas objetivações como professores. Então, o Lukács dirá depois de Marx, a sociedade capitalista, que num determinado momento fez os seres humanos evoluírem comparados à Idade Média, hoje em dia cumpre o papel contrário. Ela impede os seres humanos de serem tudo aquilo que eles poderiam ser. Então, por isso que o Caetano grita lá, né, quando fala do patrimônio genérico, eu sou o cheiro dos livros desesperado. Porque, imagina, Graça, com uma jornada de trabalho que a gente tem na escola, em todo lugar, né, Leal? Você chega em casa e fala, cara, quer saber, velho? Eu vou pôr no ratinho, meu irmão, porque ler o Drummond agora eu não tenho a mínima condição. E não é que você não saiba o quanto isso é bom, às vezes, porque tem gente que nem sabe, o que é mais violento ainda, né? Do ponto de vista da alienação e da ideologia. Você até sabe, né, Graça? Mas você, com 3 filhos, trabalhar, pô, tem hora que você fala, cara, isso aí quando eu leio é tão legal, mas hoje em dia eu não reúno condições. Né? E não reúne condições de literatura, que dirá de filosofia, né? Que eu fico aqui pedindo para vocês. Depois, porque é uma leitura mais difícil, né? Você tem que estar lá por inteiro. Mas aí isso é difícil de conseguir aqui, porque as relações sociais de produção nos impedem de sermos tudo aquilo que poderíamos ser. Com isso, eu termino aqui, né? Peraí, gente, eu tenho que ver como é. Ah, peraí. Eu apanho aqui, vocês lembram disso, né? Eu já disse a você. Ah, tá aqui, achei. Pronto. Agora temos a tela gigante. Então, a educação física, influenciada pelo positivismo, que naturalizou os corpos, tratou os seres humanos como um amontoado de sangue, osso e músculo, na década de 80, nesse país, no Brasil, acho que vocês viram isso com o Lino, na aula aí de. Né? Ela promove sobre si uma autocrítica que vai no sentido de perguntar: será que o esporte, a dança, o jogo, a luta, ou seja, as manifestações culturais humanas com as quais a gente lida, no nosso processo educativo, elas são alienantes em si, elas não podem estar num projeto de desvelar as coisas para os seres humanos. Formação humana não é combater a ideologia, não é combater a alienação, e a educação física tem como contribuir com isso? Tem. E vai dizer o Medina lá na educação física cuida do corpo e mente, no sentido de mentira, vai dizer ele, olha, para isso nós temos que ter uma interlocução com as ciências humanas e sociais, porque não pensemos que a fisiologia vai nos conduzir a pensar criticamente, que a anatomia vai nos conduzir. Nós precisamos saber como as coisas funcionam, o que é a realidade. Só que o Medina escreve isso em 1982, 83, é publicado o livro, 82, quando ele fez a monografia. O que estava acontecendo nesse país? Ainda tinha a ditadura, mas nós tínhamos um rico processo de redemocratização. Nesse contexto, a realidade estava tendendo para a teoria, né, Liel? A gente queria coisas que pudessem enriquecer a educação física para que nunca mais a gente fosse tratado como uns boçais que não sabiam nada de nada e só reproduziam alienação que malemar conseguiam falar. A gente passa a ter um campo acadêmico, passa a ter intelectuais da educação física que vão fazer essa interlocução e que vão produzir algo que, olhando de fora, a gente chamou de movimento renovador. Esse movimento renovador se pautou numa interlocução com as ciências humanas especial e sociais, e especialmente numa interlocução com Marx. Então, Marx é a grande fonte do movimento renovador, porém não de maneira direta. Não foi direto nos textos do Marx, foi mais nos textos da educação, porque nós passamos a ter profissionais, professores de educação física, que ao invés de buscar a sua especialização, mestrado, doutorado em treinamento esportivo, fisiologia, vão buscar em outros campos, entre eles na educação. E na educação, o Brasil produziu nada menos do que 2 figuras, que acho que vocês já ouviram falar, um tal de Paulo Freire e um tal de Saviani, né? Onde eles vão beber? O Saviani era mais eclético, bebia na fenomenologia, bebia no marxismo, bebia... E o Saviani, fundamentalmente, no Marx. Então, por exemplo, metodologia do ensino de educação física, ele é ininteligível se eu não entendo que a tal da crítica superadora está assentada, né? Por um lado no Paulo Freire, por outro lado no Saviani e, portanto, também no Marx. Então, o Marx, como eu disse a vocês,
ele é herdeiro desse pensamento ascendente da burguesia, ele vocaliza o interesse dos de baixo e diz: eu quero entender essa sociedade para mostrar o que somos nessa sociedade, a fim de que as pessoas queiram transformar essa sociedade. E, entre outras coisas, naquela tensão entre o gênero e o indivíduo, eu vou ter subjetividades mais enriquecidas se eu, na condição de professor, na batalha das ideias, né, produzir a humanidade que o gênero desenvolveu em cada singularidade. O Saviani vai dizer que essa é a natureza do ato educativo, de produzir intencionalmente, né, a riqueza, a produção do gênero humano enquanto coletividade em cada singularidade. Tá certo, gente? Então, eu acho que o Marx é uma figura absolutamente necessária para a gente entender o movimento renovador da nossa área. Tá bom? Com o positivismo e com o Marx, eu consigo fazer mediações com a educação física, né? Mas a gente não chegaria no Marx e no positivismo sem ver os que vieram antes, né? O Descartes, o Hume, o Kant, o Hegel. O Hegel é fundamental para poder entender o Marx. Então, mas com o positivismo e com o materialismo histórico dialético, é possível, eles necessariamente são fundamentos da educação física. No caso, o positivismo da educação física conservadora, que tenta naturalizar os corpos e as relações sociais, e no caso do Marx, que entende isso historicamente, dizer, estamos assim, mas poderíamos ser diferentes do que somos, e a educação é fundamental nesse processo. Agora, depois de falar tanto, contado com a paciência, com a tolerância de vocês, eu paro de falar por aqui. Não sei se é possível ainda um tempo de discussão, né? Eu gastei aqui quase 2 horas, né, falando com vocês, e acho que possivelmente vocês podem estar cansados, não sei, mas eu me coloco à disposição. E aqueles que precisarem ir saindo, fiquem à vontade. Só vou, nesse momento, parar a gravação, tá bom, gente? Pode fazer isso? Então,